Muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Conexão Advisors. A proposta aqui dessa nossa conversa é trazer profissionais que são ali pessoas muito influentes e conhecidas nas atuações voltadas para investimento. E para iniciar esse primeiro episódio, eu trago um amigo aí, uma pessoa que eu acompanhei toda a trajetória no mercado, um baita de um profissional, uma pessoa com muita experiência, que faz aí podcasts, entrevistas, fala com analistas, especialistas de investimentos e vem apresentar para vocês o Taylan, ele que é analista sênior da parte de Wealth do Bradesco. Muito bem-vindo, Taylan. Muito obrigado, Teodoro. Obrigado a quem está nos acompanhando. É um maior prazer participar aqui nesse primeiro episódio dessa série, que eu não tenho dúvida que vai ser um maior sucesso. Eu estou aqui totalmente à disposição para ajudar o pessoal que está nos assistindo, auxiliar de qualquer forma que eu acredito que eu possa fazer aqui ao longo desse meu discurso, e eu estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado por aceitar esse convite. E assim, essa ideia do nosso bate-papo é justamente inspirar as pessoas, trazer quem é o Taylan na pessoa física, depois também na pessoa jurídica. Como que foi sua trajetória, seus principais desafios, o que você se dedica nos tempos livres. E para iniciar essa apresentação, queria que você falasse quem é o Taylan, o que ele gosta de fazer, os principais hobbies, o que você faz no seu dia a dia. Perfeito, ótimo, vamos lá então. Bem, tenho 28 anos, sou pai, sou líder de uma família. Eu gosto muito de um escritor brasileiro e ele também costuma dar algumas entrevistas. O nome dele é Marcos Piangers. Ele fala que antes de você buscar ter uma liderança no trabalho, você buscar ter uma influência no trabalho, você também tem que ser líder dentro de casa, você tem que ter sucesso dentro de casa. Então, realmente, eu tenho essa conexão com a minha família e prezo bastante por isso. Tenho uma filhinha de 5 anos de idade, a Sofia. Então, eu tive uma filha com aproximadamente 23 anos de idade. Fiquei sabendo que ia ser pai aos 22 anos. Então, a gente pode até falar um pouco mais disso, que isso aconteceu ao longo da minha trajetória na instituição que atualmente eu exerço a minha profissão. Bem, gosto de praticar exercícios. Eu acredito uma tendência da nossa geração, enfim, das pessoas atualmente, isso está em tendência, né, praticar exercícios. Eu acredito que isso é principalmente muito importante para as pessoas do mercado financeiro. Em geral, existe aqui uma tendência maior ao sedentarismo, dado que a gente fica sentado ali todo momento quase na frente do computador. Em alguns casos, praticar exercício é bastante importante e, claro, busca por conhecimento. Eu gosto muito a todo momento de estudar, de buscar me desenvolver, esse aprendizado contínuo necessário para nós no mercado financeiro. Não considero que isso é um peso, considero que isso é um convite para que a gente possa aprender mais com o processo, né? Não mirando unicamente naquele resultado, mas vivenciando todo o processo de estudo, de leitura, para agregar no dia a dia e para gerar repertório. Então acredito que é basicamente isso que eu faço no meu dia a dia. Estando com a minha filha, isso já ocupa muito da minha rotina, mas enfim, eu gosto de coisas simples, Teodoro. Eu sou muito simples no meu dia a dia, eu acredito que esse é um pouco do Taylan. Que legal, Taylan. E assim, é importante ressaltar isso, acho que é uma dica de ouro. A gente já começa esse podcast aqui com muita coisa que vai agregar ao dia a dia do profissional, das pessoas que buscam transição para a área de investimentos. A gente leva esse dia corrido ali no mercado financeiro, às vezes é até um pouco estressante, e o quanto é importante nos preocupar com a saúde, com o conhecimento e justamente sair um pouco ali do nosso dia a dia para justamente agregar, ter ali um dia mais leve e ser até mais produtivo e mais estratégico nas nossas decisões, né? Claro. Então a gente já começa já esse podcast aqui com uma dica muito importante, o quanto é importante cuidar do nosso conhecimento, da nossa saúde também, né? Muito bacana. Sim, sem dúvida. Às vezes a gente está um pouco cansado ali no trabalho, enfim, tem que tomar o café, eu sou do time que toma café a todo momento, né? Mas eventualmente isso pode ser em razão de uma necessidade de um exercício físico, de realmente trabalhar o corpo, né? Esse aqui é o nosso templo, a gente tem que manter ele muito bem cuidado, então eu gosto bastante de fazer isso ao longo da minha rotina. Legal. Ó, dica de ouro, hein? Cuidem do corpo, cuidem da mente, o quanto isso é importante para a gente evoluir e ser até um profissional mais eficiente e melhor, né? Muito bacana. Sim. Agora vamos trazer um pouquinho agora para o lado profissional. Eu acompanhei seu início, eu sempre falava nos corredores, essa pessoa é diferenciada. Tenho certeza que ela vai ter uma carreira que vai decolar. Eu sempre te admirei muito profissionalmente. Para quem não sabe, a gente trabalhou junto ali em torno de 2017, 2018. E eu acompanhei o início da trajetória profissional do Taylan. E até em função disso é o primeiro convite aqui do nosso episódio. Queria que você falasse agora um pouco de toda a sua trajetória. Qual foi sua carreira acadêmica?
por que o mercado financeiro, aonde você iniciou, qual foi sua trajetória. Acho que isso é o que todo mundo quer saber, a parte mais importante aqui do nosso podcast. Boa, vamos lá então. Eu vou contar desde o início, porque o Banco Bradesco, que atualmente é a instituição em que eu trabalho, foi a primeira instituição financeira que eu trabalhei no mercado. Mas antes disso eu tinha trabalhado na Apple. Então algumas pessoas elas têm curiosidade em relação a isso, porque é uma empresa bem diferente, uma das maiores empresas do mundo. Então eu migrar dessa parte da Apple para o mercado financeiro, eu era interno lá. E isso foi em 2016 aproximadamente. E lá eu pude desenvolver muitas habilidades do ponto de vista de compartilhamento de informações, como você realizar, como você ter persuasão com o seu cliente e como você encantar. Eu acredito que isso sempre foi uma missão na Apple, desde aquela época, 2016, 2015, você buscar o maior NPS possível com o seu cliente e compreender as necessidades. Eu acabei levando isso para a minha profissão posterior como bancário. Então, comecei no Banco Bradesco em 2017, entrei como estagiário, por sorte, já iniciei no departamento de investimentos. Isso foi totalmente aleatório, eu somente me inscrevi para a vaga e eles me chamaram para uma possível oportunidade ali no departamento de investimentos como estagiário. Ao longo de um ano, eu tive a possibilidade de estudar, tive a possibilidade de acompanhar outras pessoas realizando assessoria de investimentos, inclusive como é o seu caso, foi ali que eu conheci você, né, realizando a famosa carona. Eu acompanhei você realizando assessoria de investimentos. Ao longo desse período, tirei algumas certificações necessárias, a exemplo do CEA, necessária para realizar a recomendação de investimentos do ponto de vista para pessoa física, para gerentes de relacionamento, e depois recebi a famosa desejada efetivação. Me tornei especialista em investimentos. Lá no Banco Bradesco eu fiquei 3 anos aproximadamente como especialista em investimentos. Então aprendi muito no comercial e isso é extremamente importante, porque atualmente eu estou em uma área que ela acaba tendo um perfil mais híbrido, técnico, comercial, porém eu ter vivenciado isso com o cliente, essa assessoria de investimentos direta, seja remotamente, seja de forma presencial, me ajudou a compreender as necessidades que os clientes eles podem apresentar. E a pessoa, ser um advisor, ser um especialista em investimentos, um assessor, vai muito além do que unicamente você falar de investimentos. Você tem uma relação fiduciária, você tem um dever fiduciário com o seu cliente investidor. É como se você fosse um médico da pessoa. É uma relação que envolve uma responsabilidade muito grande. E ainda fazendo esse contraponto com a parte da medicina, nós somos responsáveis como assessores de investimentos por um dos órgãos mais importantes no corpo de todo investidor, que é o bolso. Então, concordo muito. Ao longo desses 3 anos, tive a possibilidade de me desenvolver nesse aspecto comercial, aprendi muito, porque conversando com os clientes a gente também aprende bastante e pratiquei muito o que a gente chama, o Rubem Alves que fala muito sobre isso, da escutatória. Então tem muita gente que pratica muito oratória, mas a gente também tem que praticar a escutatória. Escutava muito, aprendia, era uma esponjinha, até porque estava no início da carreira e ao longo desses 3 anos tirei algumas certificações necessárias, a exemplo do CGA, CFP, realmente para aprofundar o meu conhecimento técnico. Tendo essa base, eu fui chamado, prestaram atenção em uma parte do banco, uma parte mais técnica, e me chamaram. Prestaram atenção no meu perfil e acabaram me chamando para a área de advisory, para a área de Advisory Wealth, que nós chamamos lá do Banco Bradesco. Naquele momento, eu tinha uma função mais relacionada a ser o responsável pelo que a gente chama de Asset Allocation, os percentuais que a gente coloca em cada uma das classes da carteira recomendada, bem como a distribuição de produtos. E, enfim, nesse ecossistema eu também tinha muito contato com os advisors, que no Banco Bradesco cresceu bastante ao longo do tempo. Eu acredito que quando você trabalhava conosco, nós tínhamos aproximadamente 200 especialistas em investimentos. Hoje nós já alcançamos aproximadamente 2.000. Então, a minha missão atual é realmente fazer com que todo esse pessoal que nós temos no nosso guarda-chuva esteja sendo guiado para o mesmo caminho. Tem um discurso uníssono do ponto de vista de investimentos. Então eu diria que hoje essa é a minha missão como distribuidor de investimentos lá no Banco Bradesco, Teodoro. Atualmente a minha função ela é um híbrido de comercial com técnico.
eu tenho que compreender dos produtos para que assim eu possa engajar e buscar excelência dos advisors, dos especialistas lá na ponta, para que por consequência eles também façam isso com os seus clientes, traduzam essas informações e possam complementar na vida dos nossos clientes investidores. Que legal, assim, acho que é mais do que um podcast, é uma aula, né, de como alguns skills que são importantes na nossa carreira. É um ponto legal, assim, que até o Taylan compartilha com a gente, é que a parte técnica, a parte de conhecimento do mercado, ela é fundamental, mas o quanto é diferencial ter uma escutatória, uma escutativa, eu conseguir ouvir o cliente, eu pensar no âmbito comercial, e eu complemento até o que você falou, assim, a nossa função, ela é técnica, mas a gente precisa traduzir em conceitos simples. Porque independente do volume, do patrimônio do cliente, não necessariamente ele domina o mercado, ele não vai dominar ali o cenário, enfim, as questões mais técnicas. Posso somente fazer uma pequena observação nesse aspecto, Teodoro? Com certeza. Saiu recentemente uma pesquisa da Febraban, e eu aconselho muito que o pessoal acompanhe as pesquisas da Febraban, da Ambima, da CVM, do FGC, enfim, do Banco Central também. Essa pesquisa mais recente realizou uma grande amostragem com diversos cidadãos e eles questionavam qual era o conhecimento das pessoas a respeito de finanças, né? E 55% das pessoas informaram que tinham pouco ou nenhum conhecimento a respeito de finanças. Porém, 91% das pessoas informaram que consideram esse conhecimento essencial. Mas, poxa, calma aí, como assim? 55% das pessoas não têm esse conhecimento, todavia quase 100% das pessoas informou que considera esse conhecimento essencial. Isso é um tanto quanto contraditório. Então isso realmente nos entrega que aqui no Brasil nós temos uma grande necessidade de educação financeira. Ainda não é uma matéria obrigatória nas escolas, é uma matéria transversal, que significa que ela complementa outras matérias, ela entra em outras matérias, exemplo de português, matemática, inglês, assim por diante. Mas é um conhecimento extremamente necessário, porém que entrega a necessidade e a ausência ainda dessa literácia financeira no cotidiano das pessoas. Nesse ambiente, um advisor, um especialista em investimentos, ele se torna substancial. Independente do patrimônio do cliente, eu diria para você. E o quanto é importante a nossa função para o mercado, para as pessoas. Se a gente pesquisar, até uma das principais motivos ali, às vezes de transtornos psicológicos, de depressão, ansiedade, de rompimento, às vezes, de relação, um casamento, familiar, são questões financeiras. Sim. Então, o quanto é importante, o quanto a gente tem de responsabilidade na vida das pessoas, na evolução, enfim, financeira e profissional e até mesmo econômica do país. Sim. A única questão que a gente tem de todas as profissões, compartilham de um resultado final, que elas vão receber um salário e precisam ali cumprir com as suas obrigações, planejar sonhos, planos e ter uma vida financeira, uma vida estável e que tenha ali uma qualidade de vida. Teodoro, sabe, eu considero que, e isso eu tiro muito do livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel, eu considero que o conhecimento financeiro ele é muito menos técnico e muito mais a respeito de você ser razoável, né? Porque os objetivos, realmente, o verdadeiro benefício do investimento, ele é intangível. Você não necessariamente precisa ter um objetivo para você começar a investir. A acumulação dos recursos, ela te traz um benefício intangível. E as pessoas elas têm que compreender isso no seu dia a dia. Me diga, por exemplo, qual é a possibilidade, onde você encontra a possibilidade de você abrir mão de um emprego que não necessariamente você queira aceitar no momento, porque você quer uma oportunidade melhor. O que te dá essa oportunidade? Uma reserva de emergência. Perfeito. Você não ter a dor de cabeça de saber que chegarão boletos na sua casa para você pagar, mas porque você fez uma reserva de emergência. Por que o piloto de Fórmula 1 ele vai a 300 km por hora na reta? Porque ele tem um freio de emergência. E o nosso freio de emergência, no caso, é a nossa reserva, e muitos brasileiros deveriam realizá-la, né? Deveriam fazê-la. Que legal, assim, o quanto a nossa profissão traz até as decisões pessoais, seja de transição de carreira, seja de mudança de planos, e o quanto a gente passa isso para a população brasileira, o quanto é importante, e você é mais que importante nesse processo como um todo, uma figura de mídia, uma figura que está ali nos canais públicos do banco, está ali sempre trazendo esse conhecimento, está perto de pessoas super influentes que tomam decisões de investimentos, pessoas que estão vinculadas aí a
até questões econômicas aqui do nosso país. E me conta, até para tangibilizar um pouco mais a sua atuação, como que é o seu dia a dia profissional? Você vai chegar no escritório, a partir do momento que você inicia suas atividades profissionais, como que é o seu dia a dia efetivo ali? Ótimo, perfeito, boa pergunta. Nós começamos lá no Bradesco com o Morning Call. Então, todo dia nós temos um Morning Call. Como eu disse a você, nós temos 2.000 especialistas em investimentos. Portanto, a minha missão diária, em conjunto com o time que eu participo, é levar as informações econômicas e de produtos. Bem, nós temos diversos produtos no mercado financeiro e nós temos que levar informações a respeito disso. Digamos, por exemplo, que teve uma notícia extraordinária ao longo da semana passada. Foi informado que teria tributação de dividendos e lucros. Nós temos que estudar a respeito dessa temática e levar essa informação aos nossos advisors. Eu acredito que, atualmente, Teodoro, o serviço de um advisor, ele vai muito além dos investimentos, de um assessor de investimentos, por exemplo, de um advisor. Ele vai muito além dos investimentos. Ele alcança o ponto do wealth advisor, do wealth planning. É o planejamento da riqueza do cliente. Eu não posso saber unicamente sobre o produto que vai trazer o maior retorno possível. Eu tenho que ter uma diferenciação do ponto de vista de saber conversar sobre sucessão patrimonial, entender a respeito de seguros, que é algo que se torna muito importante no planejamento financeiro, saber conduzir com o meu cliente uma conversa a respeito de diversificação, eventualmente investimentos internacionais. Então, atualmente, o advisor ele precisa ter diversas skills e é isso que nós trabalhamos continuamente lá no Banco Bradesco, realizando esses morning calls com o pessoal, passando muita informação. Além disso, eu também tenho uma tarefa, eu tenho o privilégio de participar e fui um dos empreendedores neste projeto, em conjunto com meu colega, o Felipe França, que é o Momento Investidor, o podcast do Banco Bradesco. Nós também somos muito engajados com essa iniciativa, em que nós levamos gestores de mercado, em que nós também temos editorias educacionais e também falamos diariamente a respeito do cenário econômico para toda a nossa base de clientes e também para ouvintes externos através do Spotify. E eu também tenho o trabalho de diariamente estar presente, por exemplo, nos escritórios do Principal, realizar palestra com clientes, estar realmente presente nesse dia a dia, realizando essa distribuição de investimentos. Porque imagina só, Teodoro, atualmente o Banco Bradesco, ele tem muitos produtos na sua grade. Hoje em dia é uma grande normalidade você possuir muitos produtos, muitos multimercados, fundos de ações, renda variável, previdência, enfim, é muita coisa. O meu trabalho também é ser participativo no processo de vamos realizar uma peneira em tudo isso. Perfeito. Para, de acordo com o nosso cenário econômico, nós entregarmos algo que seja assertivo ao nosso cliente e que possua uma baixa correlação entre si, fazendo assim um portfólio que seja diversificado. Então, hoje, esse é o meu trabalho, levar informações, empoderar os nossos advisors a respeito de investimentos para que assim eles comuniquem aos seus clientes. Eu sou uma espécie de uma ponte entre a parte de produtos e os nossos especialistas em investimentos. Show de bola, Tailan. Uma coisa legal até da gente ter essas conversas e trazer você aqui, quando a gente pensa profissão investimentos, um profissional ali que atua diretamente, a primeira figura é o especialista, o advisor. E às vezes a gente pensa, e o que está por trás, né? Às vezes as pessoas que fazem essa ponte, existe essa profissão, como que funciona? E é legal trazer aqui, até para esse bate-papo, para as pessoas entenderem qual que é o dia a dia, sim, os principais skills, e saber que é uma posição que ela é estratégica, ela é educacional, e é uma posição que você às vezes tem que saber mais do que um especialista, mais do que, enfim, as áreas que estão ali por trás, para justamente você vai ser a pessoa, às vezes, referência do especialista, que se ele tiver alguma dúvida técnica, alguma dúvida ali de estratégia, alguma dúvida de distribuição, você vai ser essa ponte e fazer essa conexão, né? Você acha que trouxe o principal ponto entre uma área de produto e uma área que está na linha de frente ali atendendo o cliente. Muito bacana, é legal saber que esses skills, tanto soft skills quanto hard skills, que a pessoa precisa. E se você pudesse definir assim, soft skill, hard skill, no dia a dia, até pensando, que a gente estava batendo papo aqui antes de começar, uma expansão, por exemplo, dessa área de estratégia, dessa área que você atua atualmente. Quais seriam as principais características ali profissionais que um profissional que vai sentar junto com o Tailan, que vai fazer essas funções, deve exercer? Perfeito. Ele precisa ser curioso,
precisa ser bastante curioso, querer influenciar no processo, porque realmente isso é uma característica essencial. Você tem que realmente buscar se aprofundar nos assuntos em que você trabalha diariamente, e como um Advisory Wealth, que é a área que eu participo atualmente, é como você disse, nós temos que ter mais conhecimento, nós temos que buscar mais conhecimento do que o Advisory ali na ponta, para que realmente nós possamos fazer com que o dia a dia dele seja cada vez mais facilitado. Então essa curiosidade ela é extremamente necessária. Você tem que também ter o desejo de compartilhar informações, o desejo de estudar, e não apenas estudar, obter esse conhecimento e querer compartilhá-lo, porque o conhecimento ele somente é válido quando ele é compartilhado. Nós estávamos falando disso anteriormente, e claro, tem que ter muita humildade intelectual nesse processo, Felipe. Nós devemos ter noção de que é impossível aprender aquilo que a gente acha que já sabe. Então, se você encontra uma pessoa que acha que sabe de tudo, é exatamente aí que você entende que ela ainda tem bastante a aprender. Então, essa humildade intelectual ela é extremamente necessária. E claro, você também tem que ter um approach comercial, de forma com que você consiga se comunicar, praticar essa oratória para transmitir as informações com clareza, traduzir muitas vezes, prática do rapport, saber quem é o seu interlocutor. Se eu estou conversando, por exemplo, com uma pessoa técnica, eu posso ter realmente um discurso que vá nas minúcias, nos detalhes. Se eu estou conversando com uma pessoa que ainda é um pouco mais, ainda precisa de mais conhecimento do ponto de vista de investimentos, eu estarei mais presente com essa pessoa, todavia utilizando um sistema de linguagem mais simples do ponto de vista de investimentos. Porque é um assunto complexo. Para muitas pessoas é um assunto complexo, para nós pode parecer normalidade, falar a respeito de CDI, benchmark, falar sobre renda variável, equities. Porém, para a população em geral, não é. E isso não é definido também pelo patrimônio do cliente. Perfeito. Tem muitos clientes que têm muito patrimônio, mas ainda precisam de bastante conhecimento nesse aspecto. Então, você ter essa adaptação de linguagem, ela é extremamente necessária. E claro, você também ter a possibilidade de aprender ao longo desse processo. É o que eu falei anteriormente para você da escutatória. Eu pratico muito isso ao longo do meu dia a dia. Aprendo muito com os advisors que eu trabalho. Às vezes eles me trazem informações que eu falo, poxa, cara, eu não tinha pensado nisso. Faz todo sentido. Então eu acredito que isso são características essenciais para desempenhar esse papel. Legal. Eu concordo muito. Acho que você tocou num ponto-chave aqui de como é importante eu ver não só o cliente, ou até mesmo o especialista que você está ali conduzindo, essa questão de qual que é o nível de conhecimento, como que eu vou passar uma informação, porque a gente tem a obrigação de saber essas questões mais técnicas do mercado, só que não necessariamente eu preciso transmitir da mesma forma como eu consumo essas informações, enfim, e a gente tem acesso. Uhum. Eu também já fui especialista com você. A primeira atuação foi uma região de um interior de uma cidade que eu não tinha quase nenhum contato, eu não sabia qual que era a característica ali da cidade. E meu primeiro contato com investimento, eu tentei buscar a parte mais técnica justamente para eu me autoafirmar e também passar isso aí para o cliente. Eu não, era inexperiente naquele momento. E aí, sempre que eu ouvia do cliente, olha, seu discurso foi muito legal, mas eu vou pensar e depois te aviso. Sim, então eu sim. acabava muito mais afastando e fazendo menos negócio do que efetivamente passando o conhecimento claro e efetivando os negócios ali finais. Eu passei exatamente pela mesma situação, Felipe. No início da carreira, eu pensava que, putz, eu vou realmente me desenvolver somente no aspecto técnico, né? Para demonstrar as minhas habilidades, para chancelar que eu tenho conhecimento em renda variável, em multimercado, em renda fixa. Quero ser referência nesse aspecto. Tudo bem, você pode ser referência nesse aspecto, mas quando você conversa com um cliente em uma assessoria de investimentos, é como se fosse um jogo de futebol. Você passa pela zaga, chega no meio campo, chega no ataque, só que você tem que chutar no gol. Perfeito. E para chutar no gol e você chegar no ataque com mais facilidade, você tem que ter todo o approach comercial nessa conversa. Então, o desenvolvimento desse aspecto, ele é extremamente importante. Isso não vai auxiliar somente no momento da assessoria de investimentos. Isso vai também auxiliar em outro pilar que é substancial em todas as instituições, principalmente aqui no Brasil, dado que nós temos um mercado financeiro tão concentrado. A gente costuma dizer que o mercado financeiro é um ovo, né? Então, você tem que praticar o networking. Você tem que se conectar
com as pessoas. Eu sei que isso acaba sendo um pouco complicado para algumas pessoas, principalmente em início de carreira, que querem focar muito no aspecto técnico, como eu fiz, como você fez, mas é extremamente importante praticar o networking. Eu somente tive a oportunidade de ir para essa área mais técnica em razão de um networking que eu tinha feito anteriormente. E o que é um networking? Muitas pessoas falam sobre você ir conversar com a pessoa, buscar levar informações. O primeiro ponto todo mundo já sabe, né? Não pode ser interesseiro, tem que ser interessante. Né? Você também não pode somente receber informações, querer ajuda, você também tem que saber agregar, complementar de alguma maneira. Mas como que eu faço muito networking? Eu peço ajuda. Eu peço ajuda porque isso já quebra uma barreira. Quando a pessoa te explica um conteúdo, ela vai levar isso com o brilho dos olhos quando ela compreender que você entendeu, que você teve escuta ativa com ela naquela conversa. A partir daí, a conversa ela desenvolve. Então, peçam ajuda, derrubem essas barreiras. Não tem nenhum problema você pedir ajuda. Poxa, hoje, atualmente, às vezes eu peço ajuda para advisors, porque eu quero me conectar com eles. Então, já quebra essa barreira para que assim eu possa formar conexões ao longo do tempo. Eu acredito que isso é extremamente importante e é um skill, é um soft skill. Perfeito, ótimo. E é legal, assim, como por exemplo aqui é esse bate-papo. A gente já se conhece, não tem contato próximo todos os dias, nos vemos em alguns eventos, às vezes conversamos, mas o quanto é legal, no primeiro convite você aceitou de bate-pronto, está aqui compartilhando conhecimento, quanta coisa legal você trouxe aqui pra gente de soft skills, enfim, da importância do networking, do conhecimento técnico também, como é importante na nossa área traduzir esses conhecimentos técnicos em coisas simples. Sim. Eu já vi muitos dos seus podcasts assim no YouTube, enfim, na internet, e o quanto eu aprendi, o quanto é simples e o quanto eu recomendo, né? Todo mundo ouça e quanto eu aprendi também. Então isso eu acho muito legal, a gente ter a humildade, como você trouxe aqui, nós profissionais financeiros, saber que a gente nunca vai saber tudo do mercado. É um mercado que constantemente surgem notícias novas, produtos novos. A gente precisa se atualizar, Sim. ter saber que vai ser um processo de estudo aí praticamente a vida toda e um processo contínuo, né? Sim, exatamente. É como eu falei anteriormente, Teodoro, essa necessidade do aprendizado contínuo, não vejam isso como um peso. Observem isso como um convite para você poder apresentar uma diferenciação. A certificação por si só, ela é um label. Ela não vai falar muita coisa ao longo do processo. O que vai acontecer? Ao longo do aprendizado de um CEA, de um CFP, de um CGA, de um CFA, como eu estou engajado nesse projeto atualmente, você aprende com o processo. E você carrega isso para o dia a dia. Poxa, tenho dificuldade de falar a respeito de renda fixa. Claro, você vai pedir aqui ajuda para o pessoal da escola, né? Mas você também tem a possibilidade de aprender com os seus colegas. E aí é um momento que você pede ajuda, é um momento que você vivencia o processo da certificação, de estudos, porque muita gente vê como se fosse uma viagem. Poxa, eu estou pensando apenas no resultado. Eu decolei, eu quero pousar agora, né? Já quero obter a certificação. Não, um aprendizado contínuo, que está presente inclusive lá no CFP, a necessidade de acumular Sim. os pontos, aquilo lá não está lá à toa. Né? Aquilo realmente deve estar aplicado no nosso dia a dia, porque o nosso mercado ele é muito dinâmico. E, Teodoro, muita coisa está mudando. Poxa, a gente tem CVM 175, a gente tem transparência na remuneração dos investimentos, nós temos Open Finance, nós temos ICVM 210, que vai facilitar muito mais a transferência de custódia dos ativos de forma digital. Então, vamos pensar o seguinte, o nosso ecossistema aqui no Brasil, e nós somos muito avançados nesse aspecto, ele vai se tornar cada vez mais concorrencial. Então é extremamente importante que nós tenhamos as informações em nossas mãos. Nós somente podemos obter isso através de realmente leitura do noticiário, de muito estudo e contato com os nossos clientes, entendendo a percepção também que eles têm a respeito do nosso negócio para que a gente possa evoluir. Que legal. E o quanto a Unibanco, a escola aqui como um todo, pode ajudar nesse processo também, na questão de... Aqui uma coisa que é legal, eu sou mentor, como estava conversando com você antes do podcast, desde o primeiro turma do PAP, desde o início aqui de todo o projeto. E quanto eu vejo, o quanto transforma na vida das pessoas profissional, a gente justamente
traduzir esses pontos que para a gente às vezes parece óbvio, né? Da questão do networking, da questão não só do conhecimento técnico, do âmbito comercial, o quanto isso efetivamente no nosso dia a dia é fundamental para a gente chegar onde a gente quer chegar profissionalmente, para conhecer pessoas e assim também abrir portas para outras oportunidades. E realmente a gente vivencia isso. Não é simplesmente literal, né? Não é uma coisa que a gente só está ali no papel. No dia a dia a gente precisa nos conectar com pessoas, a gente precisa ser comercial também, a gente precisa ser humilde e justamente ter esse plano de aprendizado contínuo, né? Sim. Sempre estudar, sempre acompanhar o mercado. Isso nos fortalece, faz a gente crescer e justamente decolar na nossa carreira, né? Sim, sim, sem dúvida, com certeza. Auxilia no nosso dia a dia com os nossos clientes. Né? Eu acredito que... Eu tenho algumas histórias bem interessantes a respeito de... Quando eu era especialista em investimentos, quando eu atuava diretamente com os clientes, e caso eu tivesse, por exemplo, feito uma leitura de um livro, naquela época me ajudaria a compreender algumas situações. Então, por exemplo, aconteceu algo em 2020, em março nós tivemos a eclosão da crise de Covid-19, que infelizmente foi um grande desastre do ponto de vista humano. Naquela época, em março, o Ibovespa ele caiu aproximadamente 40%. E muitos clientes eles me ligavam falando, nossa, Tailândia, resgata o dinheiro, meu Deus, tô com dor de barriga, tira todo o meu dinheiro. Porque, bem, se o cliente ele tinha R$1 milhão, ele tinha observado que ele estava com 600 mil na conta. E o que os advisors, na época, eles falavam, o que os estrategistas eles informavam para nós, por consequência, passarmos aos nossos clientes, era para o cliente ter calma, para ele realmente não realizar aquele prejuízo, porque ele ainda não perdeu, dado que ele ainda não saiu do investimento. E o mercado tem uma tendência muito forte de ele convergir à média. A média Perfeito. Tem uma gravidade fortíssima, em geral os preços eles retornam para lá. Eu conversava com os meus clientes a respeito disso, eu falava... Senhor João, não resgata o investimento, vamos fazer aqui uma realocação assim por diante. Muitos clientes me escutaram. De março de 2020 até dezembro de 2020, o Ibovespa ele valorizou aproximadamente 70%. E apesar da Covid-19, naquele ano o Ibov ele ainda terminou praticamente zerado. Esses clientes logo em seguida eles me agradeceram e trouxeram mais recursos por consequência. Que legal. Todavia, alguns clientes eles retiraram seus recursos e eles são aqueles eternos arrependidos, porque eventualmente até hoje eles ainda incorrem na perda que foi efetuada naquela época, em março de 2020. Bem, naquele momento eu não compreendia essa situação, eu não conseguia fazer esse diagnóstico, mas isso é um viés que o investidor ele possui. E é o viés que, em geral, nós mais possuímos aqui no Brasil. Em geral, a gente estuda isso para certificação, só que a gente tem que aplicar isso no nosso dia a dia para entender o comportamento do investidor, o comportamento humano, behavior. Eu sou muito apaixonado por isso, conhecer o comportamento do ser humano, que é o desconto hiperbólico. O desconto hiperbólico ele faz a gente valorizar muito mais o presente do que levar em consideração o fruto que eu poderia obter de um investimento hoje para ter lá no futuro. Que legal. É porque o futuro ele se constrói aqui no presente. Então, observando aquela variação negativa de preço na tela, o investidor imediatamente ele vai querer resgatar o dinheiro. Sim. E parte do soft skill do advisor, isso não é técnico, parte do soft skill do advisor convencer o cliente a não realizar aquele resgate que, de acordo com a estratégia do banco, não é interessante. Ou, eventualmente, realocá-lo para um outro investimento a partir do entendimento do perfil do investidor, que é algo extremamente importante, que é o autoconhecimento e que poucas pessoas realizam isso da maneira que deveria ser feito. Né? Então, o conhecimento do perfil do investidor ele vai livrar o investidor disso. Por isso que convidem os seus clientes a fazerem o perfil do investidor, não fazer o API, porque a API ele vai pensar que é burocracia, mas chamem para fazer o perfil de investidor para que ele possa cumprir as suas expectativas ao longo do tempo. Né? Enfim, isso tudo você obtém a partir da leitura de um livro, a partir do estudo do comportamento humano, em conjunto com o conhecimento técnico. Tailândia, legal. Esse ponto sempre está presente em todas as certificações. Sim. E às vezes a gente fala, que tema às vezes a gente não vai usar no dia a dia, mas muito pelo contrário, principalmente numa função como você exerce, enfim, até os especialistas, advários na linha de frente, tem que ter isso daí bem dominado, bem claro, porque justamente é um soft skill que faz toda a diferença, principalmente em cenários de estresse ou cenários de oportunidade. Ano que vem a gente tem um cenário eleitoral, a gente já está mais tempo no mercado, sabe como se comportam os ativos nesse cenário. Tendo esse domínio técnico, tendo esse conhecimento ali justamente de comportamento humano,
vai fazer toda a diferença ali na negociação final, no conforto para o cliente, na melhor experiência e o resultado final, que é trazer mais negócio para a instituição, ter o cliente mais satisfeito. Sim. Nessa parte agora do podcast, eu queria fazer um jogo rápido de perguntas com você, lá. Até para inspirar as pessoas e conhecer ali o que você pensa em determinados assuntos, tá? Então, para começar a primeira pergunta, se você, Taylan, pudesse dar um conselho para o Taylan que iniciou a carreira lá em 2016, 2017, qual seria seu principal conselho do início da sua carreira? Invista em autoconhecimento. Bem, o que eu faria caso eu estivesse na pele do Taylan há 7 anos atrás, por exemplo? Eu buscaria um psicólogo focado em carreira profissional, buscaria um processo de coaching para me autoconhecer. Felipe, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Perfeito. Certo? E nós sabemos que grandes instituições no mercado financeiro são como transatlânticos. Eles têm diversas cabines e cada cabine faz uma coisa. Hoje as pessoas em grandes instituições, elas são muito especializadas. Acabam fazendo ali o subtreco do subtroço. Porque realmente cada pessoa tem o seu papel. A tesouraria tem o seu papel. A Asset tem o seu papel, o Research, a corretora, a área de investimentos, a área de atacado. Você tem que conhecer as suas características e, em conjunto com o networking, buscar migrar para onde realmente você deseja. Então, tenha o seu objetivo em mente, invista no seu autoconhecimento. Esse é o conselho que realmente eu daria para o Taylan de um certo tempo atrás. Que legal, Taylan. Como é importante as pessoas que estão iniciando, buscando transição, ter isso bem claro. Um dos objetivos desse podcast é esse, trazer as pessoas que se conectam em cada áreas para justamente esclarecer qual que é o dia a dia do Taylan, das pessoas que atuam ali diretamente com esses temas. E vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Qual que foi o seu principal erro que você considera na sua carreira? Vamos lá. Erro, eu considero que em alguns momentos, lá no início eu tive vergonha. E vergonha é uma coisa que, se vocês pensarem, não precisa ter, certo? Porque ela somente ela somente tem downside, ela só tem, assim, coisa ruim envolvida. Porque você tá com medo de dizer oi para uma pessoa, de perguntar se a pessoa tá bem, de pedir uma ajuda. Então, eu tive vergonha em alguns momentos do tempo. E hoje em dia, recentemente, uma estagiária me convidou para ir almoçar. Eu falei, poxa, que atitude bacana. E eu não teria uma atitude dessas naquela época. Legal. Entendeu? Então eu acredito que a vergonha lá no início pode ter me impactado de alguma maneira, mas com o tempo eu compreendi que isso somente leva a um downside, não tem aspecto positivo envolvido. Com vergonha e timidez. Não, isso impacta diretamente no networking. Exatamente. Que é importante para a gente buscar a transição e simplesmente crescer na carreira, né? Perfeito. Você falou sobre livro. Pensando em todos os livros que você já leu, que você conhece, vamos indicar um livro para o pessoal. Qual que é o principal livro do mercado financeiro? Essa é difícil, porque tem vários. Mas eu acredito que o Psicologia Financeira, do Morgan Housel, é um livro obrigatório. Ele é substancial, porque ele traz um conhecimento a respeito de comportamento humano, behavior, e ele também traz um conhecimento técnico envolvido nas entrelinhas. Legal. Então, o diagnóstico traçado pelo Morgan Housel para compreender o comportamento humano, você consegue ter uma autorreflexão, você consegue entender o seu cliente e você começa a entender por que a sua família age de determinada maneira, por que eles chegam em você no churrasco e ficam perguntando qual que é o melhor investimento do dia e qual que é a resposta que você deveria dar em relação a isso. Então, façam a leitura do Psicologia Financeira, eu acredito que é um livro obrigatório. Que legal, muito bom. Fica uma ótima dica aí, um livro muito bom. E vamos para outra pergunta. Se você, Taylan, pudesse mudar alguma coisa no nosso mercado financeiro, enfim, alguma coisa relacionada até ao conhecimento das pessoas, qual seria a sua primeira atitude? Com a caneta na mão. Com a caneta na mão, tem que decidir agora. Muito bom, Teodoro. Eu acredito que eu levaria uma transparência para o mercado, uma transparência de 100%. De você entender tudo o que existem nas plataformas, quais são as taxas cobradas, quais são os serviços oferecidos, 100% transparente, nada opaco, para que assim a gente não tenha assimetria de informações. Perfeito. Eu acredito que a aproximação de um mercado quase perfeito, a gente estuda isso nas certificações, né, de concorrência perfeita, eu acredito que a gente somente vai alcançar esse mercado mais competitivo, com mais conhecimento, quando a gente tiver 100% transparente
com todas as informações para os nossos clientes lá na ponta. Então, se eu tivesse a caneta na mão, realmente eu faria essa atitude. Ah, que legal, ó, dica importante, hein? E agora a última pergunta aqui do nosso jogo, se você puder escolher um investimento, qual que seria esse investimento? Bom, eu fico entre conhecimento e networking, né? Mas eu acredito que o estudo, o conhecimento, ele é muito necessário para gerar repertório. E quando a gente fala de repertório, muitas vezes eu não estou falando somente do mundo de investimentos. Eu estou falando a respeito de você conhecer sobre biologia, você conhecer sobre automóveis, sobre artes, sobre, enfim, estudar sobre, de fato, diversos aspectos, porque os nossos clientes, eles conversam isso no dia a dia. E a gente tem que ter esse repertório. Não somente investimentos. Investimentos vocês têm que estar letrados, né? Tem que ter muito. Essa obrigação. É obrigação. Mas sobre as outras temáticas também é bastante necessário. Façam isso através da leitura de livros, através da conexão com pessoas, não somente do mercado financeiro, mas também de outras áreas, porque isso realmente vai girando mais corpo e vai girando profissionais cada vez mais engajados. Concordo muito. Minha primeira experiência como especialista, como eu falei, era uma região do interior e a área é totalmente rural. E aí os negócios mudaram quando eu comecei a estudar o que a região produzia, quais que eram os hábitos das pessoas ali nos tempos de lazer. E aí o bate-papo com o João, com o José, não era mais sobre o mercado, era sobre a safra dele, era sobre o time que ele torcia, era sobre o churrasco que ele comia no final de semana. Isso fez com que eu me aproximasse, a questão do rapport. E aí o conhecimento técnico, traduzindo de forma simples para pessoas que não tinham conhecimento tão avançado do mercado financeiro, fez com que eu me destacasse ali, tive uma baita reconhecimento de premiação, de destaque, justamente quando eu consegui achar esse gatilho de estudar, às vezes, o comportamento, as ações, as atividades e simplesmente vir com conhecimento técnico traduzindo em coisas simples. Acho que esse foi o meu principal também diferencial da minha carreira. Você falou algo extremamente importante, Teodoro. Simples. Muitas pessoas pensam que a sofisticação ela é algo necessário. A sofisticação, eu acredito que ela é simplicidade. A sofisticação não é complexidade. Que legal. Então, busquem ser simples, busquem traduzir com simplicidade para os clientes. E somente é atingido quando você realmente tem um conhecimento necessário para você trazer para a simplicidade. Se vocês conversarem com um gestor, pedir uma explicação, por exemplo, de renda variável, ele vai te levar a uma explicação simples, que você possa compreender, que o interlocutor ele consiga realmente recepcionar aquela mensagem. Se você vai buscar uma informação de crédito privado, um gestor ele vai te dar muito mais facilidade, porque ele tem conhecimento. E conhecimento leva a essas explicações simples e não complexas. E muitas vezes a gente percebe que os destaques dos times comerciais, de advários, especialistas ou gerentes de alta renda, geralmente não é a pessoa mais técnica. É a pessoa que entende esse game, entende que o simples às vezes é muito melhor e consegue traduzir essa leitura do comportamento, essa leitura da percepção do cliente e aí sim colocar ali os produtos, as ofertas e passar confiança e proximidade. Perfeito. Quando eu venho com uma questão muito técnica, eu acabo me afastando de um cliente que muitas vezes nos procura porque ele não tem um domínio ali e quer traduzir os conceitos de investimento. Exatamente. Pensando do ponto de vista do sell side, né, quem está ali com o cliente, esse desenvolvimento do aspecto comercial é extremamente importante. Se você está no buy side, aí é outra história. Aí o técnico ele acaba sendo muito mais necessário. Eu acredito que é realmente você traçar um diagnóstico da área que você trabalha, busquem os benchmarks dos seus departamentos e busquem admirar essas pessoas. Não precisa ficar, não se compara, né? Falam por aí, né? Que quem se compara, para. Quem admira, mira. Verdade, então, boa. Tem que admirar as pessoas, tem que buscar esses benchmarks e fazer um diagnóstico da área que você trabalha para ter um equilíbrio entre esse comercial e técnico. Muito bom, muito bom. Acho que esse bate-papo aqui foi enriquecedor. É o primeiro aqui de muitos que a gente vai fazer. E eu queria fazer uma última pergunta, depois a gente faz esse fechamento aqui do nosso bate-papo. Então, Tailan, olhando daqui 5, 10 anos profissionalmente, aonde que você quer chegar? Qual que é o seu principal sonho profissional e seu objetivo? Perfeito. O meu objetivo, eu acredito que é continuar favorecendo esse aumento de conhecimento da população brasileira. Eu acredito que eu posso fazer isso muito mais, por exemplo, alcançando a liderança de um time, se tornando um executivo ou algo do gênero. Então, é esse o meu objetivo.
mudar realmente, levar mais conhecimento para o time de investimentos do Banco Bradesco, que por consequência transferem isso aos seus clientes, galgando mais cargos, eventualmente na minha instituição, para realmente fazer essa diferença maior e levar mais engajamento pessoal, Teodora. E é legal, Taylan, que o líder, ele multiplica conhecimento. Exato. Você vai ter ali, às vezes, um time, você, Taylan, vai passar tudo que você tem de conhecimento, vai traduzir tudo que você já trouxe ali de bagagem no passado e simplesmente vai multiplicar para que mais pessoas atuem com esse conhecimento técnico e toda a sua bagagem que você já traz do mercado. Perfeito. Legal. Bom, assim, chegando aqui na reta final do nosso podcast, do meu lado, assim, eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite. Tenho certeza que vai ajudar muito aí na vida de todo mundo profissional, identificar o que cada profissional faz. Você trouxe aqui muitos elementos que são essenciais para a nossa carreira. E foi um bate-papo, assim, muito legal. Fiquei muito feliz aqui em te receber, em todas as informações que você trouxe. Queria que você deixasse um recado final aqui, fechasse esse nosso bate-papo, que foi enriquecedor aqui do nosso lado. Foi muito enriquecedor também para mim. Foi um grande prazer receber o convite aqui da escola e poder compartilhar informações aqui com quem está nos acompanhando. Dizer que eu estou totalmente à disposição. Se o pessoal também precisar me chamar lá no LinkedIn para pedir uma dica, fiquem totalmente à vontade. E pessoal, vamos lá. Pensa em você há um ano atrás. Bem, há um ano atrás provavelmente você estava numa situação bem diferente. Muitas vezes as situações elas são passageiras, Teodoro. Então a gente pode trabalhar no dia de hoje para que daqui a um ano nós possamos olhar para trás e falar, poxa, conquistei muitas coisas, consegui realmente fazer uma diferença nesse aspecto. As situações elas são muito transitórias, então eu acredito que as pessoas elas devem muito desenvolver esse presente já pensando no futuro e, enfim, foi um grande prazer participar aqui no podcast. Legal. Seu LinkedIn? Sim, pode procurar lá, é Taylan Carvi. Bem fácil. O pessoal me encontra. Só coloca Taylan, tem poucos por aí. Com TH? Com TH, tem poucos. O meu LinkedIn é Felipe Teodoro com TH, também é fácil de encontrar. Foi um prazer aqui iniciar esse projeto, trazer essas informações de pessoas que realmente estão na área, que realmente tiveram uma trajetória brilhante no mercado financeiro, na área de investimentos. E agradecer, enfim, esse é o primeiro de muitos. E muito obrigado aí por assistirem e participarem. Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais!